Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 20, um estudo da estrutura do universo. O grande sábio Shukadeva Goswami disse: a partir de agora passo a descrever as dimensões, as características e as formas das 6 ilhas, começando com a ilha de Plaksha. Assim como uma montanha Sumero está cercada por Jambudvipa, Jambudvipa também está cercada por um oceano de água salgada. A largura de Jambudvipa é 100.000 yojanas, 1.300.000 quilômetros, sendo também esta a medida da largura do oceano de água salgada. Assim como um fosso em volta de um forte está às vezes cercado por uma floresta parecida com um jardim, por sua vez, o oceano de água salgada, que fica em volta de Jambudvipa, está cercado por Plakshadvipa. A largura de Plakshadvipa é 2 vezes a do oceano de água salgada. Em outras palavras, 200.000 yojanas, 2.600.000 quilômetros. Em Plakshadvipa existe uma árvore que brilha como ouro e é da mesma altura que a árvore de Jambudvipa. Em sua raiz existe um fogo com 7 chamas. A ilha chama-se Plakshadvipa porque esta árvore é uma árvore Plaksha. Plakshadvipa era governada por Idmajiva, um dos filhos de Maharaja Priyavrata. Ele deu às 7 ilhas os nomes de seus 7 filhos, dividiu-as entre eles e depois retirou-se da vida ativa para ocupar-se no serviço devocional ao Senhor. As 7 ilhas, Varsas, são conhecidas de acordo com os nomes desses 7 filhos: Shiva, Dhyavasa, Subhadra, Shanta, Kshema, Amrita e Abhaya. Naquelas 7 extensões territoriais, existem 7 montanhas e 7 rios. As montanhas chamam-se Manikuta, Vajrakuta, Indrasena, Jyotisman, Suparna, Hiranyashtiva e Meghamala. E os rios chamam-se Aruna, Nrima, Angirasa, Savitri, Suptabhata, Ritambara e Satyambara. Pode livrar-se imediatamente da contaminação material quem toca ou banha-se nestes rios. E as 4 castas de pessoas que vivem em Plakshadvipa, os Ramsas, Patangas, Urdhyanas e Satyangas, purificam-se desta maneira. Os habitantes de Plakshadvipa vivem 1000 anos. Eles são belos como os semideuses e também geram filhos parecidos com os semideuses, executando perfeitamente as cerimônias ritualísticas mencionadas nos Vedas e adorando a personalidade de Deus, representado pelo Deus do Sol. Eles vão viver ao Sol, que é um planeta celestial. Este é o mantra com o qual os habitantes de Plakshadvipa adoram o Senhor Supremo. Refugiemo-nos no Deus do Sol, que é um reflexo do Senhor Vishnu, a suprema personalidade de Deus, que sempre se expande e é a mais velha de todas as pessoas. Vishnu é o único Senhor adorável.
Ele é os Vedas, ele é a religião e ele é a origem de todos os resultados auspiciosos e inauspiciosos. Ó Rei, longevidade, proeza sensorial, força física e mental, inteligência e bravura manifestam-se natural e igualmente em todos os habitantes das 5 ilhas lideradas por Lakshadweepa. Lakshadweepa está cercada por um oceano de caldo de cana, o qual tem a mesma largura da própria ilha. Igualmente existe, então, outra ilha, Salmadweepa, com o dobro da largura de Lakshadweepa, 400.000 iojanas, ou 5.120.000 quilômetros, e cercada por um corpo de água de largura igual e chamado Surasagara, o oceano que tem gosto de licor. Em Salmadweepa existe uma árvore Salmali, da qual a ilha recebe seu nome. Essa árvore é tão larga e alta como a árvore Plaksha. Em outras palavras, 100 yojanas, 1.300 quilômetros de largura, e 1.100 yojanas, 14.300 quilômetros de altura. Os estudiosos eruditos dizem que essa árvore gigantesca é a residência de Garuda, o rei de todos os pássaros e carregador do Senhor Vishnu. Nessa árvore, Garuda oferece suas orações védicas ao Senhor Vishnu. O filho de Maharaja Priyavrata, chamado Gyanabarhu, o senhor de Salmadweepa, dividiu a ilha em 7 extensões territoriais, as quais deu a seus 7 filhos. Os nomes destas regiões, que correspondem aos nomes dos filhos, são Surochana, Salmácia, Ramanaka, Devavarsa, Paribhadra, Apiyayana e Avidinata. Nessas extensões territoriais existem 7 montanhas: Srarasa, Satasranga, Vamadeva, Kunda, Mukunda, Pushpavarsa e Sahasra Sruti. Existem também 7 rios: Anumati, Sinivali, Sarasvati, Kuru, Rajani, Nanda e Raka. Eles continuam existindo. Seguindo estritamente o culto de Varnashrama Dharma, todos os habitantes dessas ilhas, conhecidos como Srutidaras, Viryadaras, Vasundaras e Ishandaras, adoram a expansão da personalidade de Deus, chamada Soma, o Deus da Lua. Com as seguintes palavras, os habitantes de Salmadweepa adoram o semideus da lua. Para a distribuição de grãos alimentícios aos pitas e semideuses, o deus da lua, com seus próprios raios, dividiu o mês em 2 quinzenas, conhecidas como Shukla e Krishna. O semideus da lua é aquele que divide o tempo, e ele é o rei de todos os residentes do universo. Oramos, portanto, para que ele possa permanecer nosso rei e guia, e oferecemos-lhe nossas respeitosas reverências. Externamente ao Oceano de Licor, existe outra ilha conhecida como Kushadweepa, que tendo 800.000 iojanas, 10.240.000 quilômetros de largura, mede o dobro da largura do Oceano de Licor. Assim como Salmadweepa está cercada por um oceano de licor, Kushadweepa está cercada por um oceano de ghee tão extenso como a própria ilha.
Em Kusha-Dwipa existe grama Kusha em profusão, e é daí que vem o nome da ilha. Essa grama Kusha que os semideuses criaram obedecendo ao desejo do Senhor aparece como uma segunda forma do fogo, mas com chamas muito suaves e agradáveis. Seus rebentos iluminam todas as direções. Ó rei Hiranyayarata, outro filho de Maharaja Priyavrata era o rei desta ilha. Ele dividiu-a em 7 partes, as quais distribuiu entre seus 7 filhos de acordo com os direitos hereditários. Em seguida, o rei retirou-se da vida familiar para ocupar-se em austeridades. Os nomes daqueles filhos eram Vasu, Vasudhana, Dridaruti, Stutyavrata, Nabigupta, Vivikta e Vamadeya. Nessas 7 ilhas existem 7 montanhas fronteiriças conhecidas como Chakra, Chatusnringa, Kapila, Chitrakuta, Devanika, Udavaroma e Dravina. Existem também 7 rios conhecidos como Ramakulya, Madhukulya, Mitravinda, Srutavinda, Devagarbha, Gritachyuta e Mantramala. Os habitantes da ilha de Kusha-Dwipa são célebres como Kushalas, Kovidas, Abhyuktas e Kulakas. Compreendem Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras, respectivamente. Banhando-se na água desses rios, todos eles purificam-se. Eles são hábeis em executar cerimônias ritualísticas de acordo com os preceitos das escrituras védicas. Assim, eles adoram o Senhor sob seu aspecto de semideus do fogo. Este é o mantra com o qual os habitantes de Kusha-Dwipa adoram o Deus do fogo. Ó Deus do fogo, vós sois uma parte da suprema personalidade de Deus, Hari, e entregais a ele todas as oferendas de sacrifícios. Portanto, pedimos que ofereçais à suprema personalidade de Deus os artigos do sacrifício que estamos oferecendo aos semideuses, pois o Senhor é o verdadeiro desfrutador. Externamente ao oceano de manteiga clarificada, fica outra ilha conhecida como Krandaka-Dwipa, cuja largura de 1.600.000 yojanas, 20.480.000 quilômetros, é 2 vezes a largura do oceano de manteiga clarificada. Assim como Kusha-Dwipa está cercada por um oceano de manteiga clarificada, Krauncha-Dwipa está cercada por um oceano de leite tão largo como a própria ilha. Em Krauncha-Dwipa existe uma grande montanha conhecida como Krauncha, da qual a ilha recebe o nome. Embora a vegetação encontradiça nos declives do monte Krauncha fosse atacada e devastada pelas armas de Kartikeya, a montanha tornou-se destemida, porque um oceano de leite sempre lhe banha todos os lados e Varuna Devi protege-a. O governante desta ilha era outro filho de Maharaja Priyavrata. Seu nome era Gritapista, e ele era um estudioso muito erudito. Ele também dividiu sua própria ilha entre seus 7 filhos. Após dividir a ilha em 7 partes, batizadas de acordo com os nomes de seus filhos, Gritaprista Maharaja afastou-se por completo da vida familiar
e refugiou-se aos pés de lótus do Senhor, a alma de todas as almas, que tem todas as qualidades auspiciosas. Assim, ele alcançou a perfeição. Os filhos de Maharaj Gritaprista chamam-se Ama, Madharuda, Megaprista, Sudama, Briradista, Lohitarna e Vanapati. Na ilha deles existem 7 montanhas que delimitam as 7 porções de terra, e também existem 7 rios. As montanhas chamam-se Shukla, Vardhamana, Bhojana, Upabarhina, Nanda, Nandana e Sarvotobhadra. Os rios chamam-se Abhaya, Amritalga, Aryaka, Tirthavati, Rupavati, Pavitravati e Shukla. Os habitantes de Kraunchadvipa dividem-se em 4 castas, chamadas Purushas, Rishabhas, Dravinas e Devakas. Usando as águas daqueles rios santificados, eles adoram a personalidade de Deus, oferecendo uma mancheia de água aos pés de lótus de Varuna, o semideus que tem a forma de água. Os habitantes de Kraunchadvipa adoram com este mantra: ó água dos rios, obtivestes energia através da personalidade de Deus. Portanto, purificais os 3 sistemas planetários, conhecidos como Buloka, Burvarloka e Swarloka. Por vossa natureza constitucional, afastai os pecados, e é por isso que vos estamos tocando. Por favor, continuai purificando-nos. Exatamente ao Oceano de Leite, existe outra ilha, Shakadvipa, cuja largura mede 3.200.000 yojanas, 40.960.000 quilômetros. Assim como Kraunchadvipa está cercada por seu próprio Oceano de Leite, Shakadvipa está cercada por um oceano de iogurte batido tão largo como a própria ilha. Em Shakadvipa existe uma grande árvore Shaka, da qual a ilha recebe o nome. Esta árvore é muito fragrante. Na verdade, com seu odor, ela perfuma toda a ilha. O senhor desta ilha, também um dos filhos de Priyavrata, era conhecido como Medatiti. Ele também dividiu sua ilha em 7 porções, batizados de acordo com os nomes de seus próprios filhos, os quais ele tornou reis daquela ilha. Os nomes desses filhos são Purojava, Manojava, Pavamana, Dumarnirika, Chitrarepa, Bahurupa e Vijvadara. Após dividir a ilha e estabelecer seus filhos como governantes, Medatiti pessoalmente abdicou, e para fixar toda a sua mente nos pés de lótus da personalidade de Deus, ele adentrou uma floresta apropriada à prática da meditação. Também naquelas terras existem 7 montanhas demarcatórias e 7 rios. As montanhas são Ishana, Urusnigra, Balabhadra, Shatakshera, Sahasrasruta, Devapala e Mahanasa. Os rios são Anaga, Ayurda, Ubayaprishti, Aparajita, Panchapadi, Sahasrasruti e Nijadriti. Os habitantes daquelas ilhas dividem-se também em 4 castas: Ritavrata, Satyavrata, Dhanavrata e Anuvrata, à semelhança de Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas e Shudras.
Eles praticam pranayama e yoga mística e em transe adoram o Senhor Supremo sobre a forma de Vayu. Com as seguintes palavras, os habitantes de Shakadvipa adoram a personalidade de Deus manifesta sob a forma de Vayu. Ó pessoa suprema situada como a superalma dentro do corpo, vós diriges as várias ações dos diferentes ares, tais como o prana, e assim mantendes todas as entidades vivas. Ó Senhor, ó superalma de todos, ó controlador da manifestação cósmica sob cujo controle tudo existe, que vós nos protejais de todos os perigos. Externamente ao oceano de iogurte fica outra ilha conhecida como Pushkaraja-dwipa, cuja largura de 6.400.000 iojanas, 81.920.000 quilômetros. É 2 vezes a largura do oceano de iogurte. Ela está cercada por um oceano de água saborosíssima, tão largo como a própria ilha. Em Pushkara-dwipa existe uma grande flor de lótus com 100 milhões de pétalas de ouro puro, tão refulgentes como as chamas do fogo. Essa flor de lótus é considerada o assento do Senhor Brahma, que é o ser vivo mais poderoso e que, portanto, às vezes é chamado de Bhagavan. No meio desta ilha existe uma grande montanha chamada Manasotara, que forma o limite entre a parte interna e externa da ilha. Sua largura e altura são de 10.000 iojanas, 130.000 quilômetros. Nessa montanha, nas 4 direções, ficam as residências dos semideuses, tais como Indra. Na quadriga do deus do Sol, o Sol viaja no topo da montanha, numa órbita chamada Samvatsara, que circunda o Monte Mero. O caminho percorrido pelo Sol no lado norte chama-se Uttarayana e no lado sul Dakshinayana. Um dos lados representa um dia dos semideuses e o outro a noite. O governante desta ilha, o filho de Maharaja Priyavrata, chama-se Vitihotra. Tinha 2 filhos chamados Ramanaka e Dattaki. Ele cedeu os 2 lados da ilha a esses 2 filhos, e depois, tal qual seu irmão mais velho, Medatiti, ocupou-se pessoalmente em atividades em prol da personalidade de Deus. Para satisfazer desejos materiais, os habitantes dessa extensão territorial adoram a personalidade de Deus, representado pelo Senhor Brahma. Eles oferecem orações ao Senhor da seguinte maneira: o Senhor Brahma é conhecido como Karma Maya, a forma das cerimônias ritualísticas, porque realizando cerimônias ritualísticas, a pessoa pode alcançar sua posição, e porque os hinos ritualísticos védicos manifestam-se a partir dele. Sua devoção à personalidade de Deus é inabalável e, portanto, até certo ponto, ele não é diferente do Senhor. Entretanto, deve-se adorá-lo não como os monistas adoram-no, mas em dualidade. Todos devem sempre permanecer servos do Senhor Supremo, a suprema deidade adorável.
Por conseguinte, oferecemos nossas respeitosas reverências ao Senhor Brahma, a forma do conhecimento védico manifestado. Mais além, depois do oceano de água doce e cercando-o plenamente, existe uma montanha chamada Lokaloka, que separa as regiões que são repletas do brilho do sol e aquelas que não são iluminadas pelo sol. Externamente ao oceano de água doce, fica um trecho de terra tão amplo como a área que vai do centro do Monte Sumero até os limites da montanha Madasotara. Nessa extensão territorial existem muitos seres vivos. Mais além dela, estendendo-se até a montanha Lokaloka, fica outra terra, feita de ouro. Devido à sua superfície áurea, ela reflete a luz como a superfície de um espelho. E qualquer objeto físico que caia sobre esta terra jamais poderá ser percebido novamente. Portanto, todas as entidades vivas retiraram-se desta terra áurea. Entre as terras habitadas pelas entidades vivas e aquelas que são desabitadas, ergue-se uma grande montanha que separa as duas e que, portanto, é célebre como Lokaloka. Pela vontade suprema de Krishna, a montanha conhecida como Lokaloka ficou instalada como a margem externa dos três mundos, Burloka, Bhuvarloka e Swarloka, para controlar os raios do Sol através do universo. Todos os luzeiros, desde o Sol até Dhruvaloka, distribuem seus raios pelos três mundos, mas somente dentro do limite formado por essa montanha. Como ela é extremamente alta, prolongando-se inclusive a uma altura superior à de Dhruvaloka, ela intercepta os raios dos luzeiros que, portanto, ficam impedidos de iluminar a região que fica do outro lado da montanha. Os sábios eruditos, que estão livres de erros, ilusões e propensões a enganar, descreveram assim os sistemas planetários e suas características, medidas e localizações específicas. Com grande discernimento, estabeleceram a verdade de que a distância entre Sumero e a montanha conhecida como Lokaloka corresponde a 1/4 do diâmetro do universo, ou, em outras palavras, 125 milhões de iojanas, 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros. No topo da montanha Lokaloka há 4 gajapatis, os melhores elefantes que foram estabelecidos nas 4 direções pelo Senhor Brahma, o mestre espiritual supremo de todo o universo. Os nomes desses elefantes são Rishabha, Pushkarakuda, Vamana e Aparadita. Eles respondem pela manutenção dos sistemas planetários do universo. A Suprema Personalidade de Deus é o Senhor de todas as opulências transcendentais e o Mestre do céu espiritual. Ele é a pessoa suprema, Bhagavan, a superalma de todos. Os semideuses, encabeçados por Indra, o rei dos céus, ficam encarregados de supervisionar os afazeres do mundo material. Para beneficiar todos os seres vivos nos vários planetas
E para aumentar o poder desses elefantes e semideuses, o Senhor, num corpo espiritual que não se contamina pelos modos da natureza material, manifesta-se no topo dessa montanha. Cercado por suas expansões e assistentes pessoais, como Vishvakshena, ele demonstra todas as suas opulências perfeitas, tais como religião e conhecimento, e seus poderes místicos, tais como Anima, Lagma e Mahima. Sua posição é belíssima, e em suas 4 mãos ele está decorado por diferentes armas. As várias formas da Suprema Personalidade de Deus, tais como Narayana e Vishnu, estão belamente decoradas com diferentes armas. O Senhor manifesta semelhantes formas para manter todos os diversos planetas criados por Yogamaya, sua potência pessoal. Meu querido rei, externamente à montanha Loka fica o trecho de terra conhecido como a Lokavarsa, cuja largura é igual à área interna da montanha. Em outras palavras, 125 milhões de yojanas, 1 bilhão e 600 milhões de quilômetros. Para além de Alokavarsa está o destino daqueles que desejam libertar-se do mundo material. Ultrapassa a jurisdição dos modos da natureza material e, portanto, é completamente puro. Para reaver os filhos do Brahmana, o Senhor Krishna levou Arjuna a esse lugar. O Sol está situado verticalmente no meio do universo, na área entre Burloka e Bhuvarloka, que se chama Antariksha, espaço exterior. A distância entre o Sol e a circunferência do universo é de 25 Koti Yojanas, 3 bilhões e 200 milhões de quilômetros. O Deus do Sol também é conhecido como Vairaja, a totalidade do corpo material de todas as entidades vivas. Como no momento da criação ele entrou neste ovo bruto do universo, chama-se-o então de Martanda. Ele também é conhecido como Hiranyagarbha, porque recebeu seu corpo material de Hiranyagarbha, o Senhor Brahma. Ó Rei, o Deus do Sol e o planeta Sol dividem todas as direções do universo. É unicamente devido à presença do Sol que podemos compreender o que é o céu, os planetas superiores, este mundo e os planetas inferiores. Também é apenas por causa do Sol que podemos compreender quais são os lugares para gozo material, quais são os destinados à liberação, quais são os lugares infernais e subterrâneos. Todas as entidades vivas, incluindo os semideuses, os seres humanos, os animais, os pássaros, os insetos, os répteis, as trepadeiras e as árvores, dependem do calor e da luz que o Deus do Sol fornece desde o planeta Sol. Ademais, é devido à presença do Sol que todas as entidades vivas podem ver, e, portanto, ele chama-se Drig Isvara, a personalidade de Deus que preside a visão. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 20º capítulo,
do Srimad Bhagavatam, intitulado Um Estudo da Estrutura do Universo. Srimad Bhagavatam, quinto canto, capítulo 21, Os Movimentos do Sol. Shukadeva Goswami disse: Meu querido rei, até então tenho descrito o diâmetro do universo, 500 milhões de yojanas, ou 6 bilhões e 400 milhões de quilômetros, e suas características gerais, de acordo com as estimativas de estudiosos eruditos. Assim como, dividindo-se um grão de trigo em duas partes, pode-se calcular o tamanho da parte superior, conhecendo o tamanho da inferior, do mesmo modo ensinam os geógrafos peritos que podem-se entender as medidas da parte superior do universo, conhecendo as da parte inferior. O espaço entre a esfera terrestre e a esfera celestial chama-se Antariksha, ou espaço exterior. Ele une o topo da esfera terrestre à base da esfera celestial. No meio dessa região do espaço exterior, Antariksha, fica o opulentíssimo Sol, o rei de todos os planetas que emitem calor, tais como a Lua. Pela influência de sua radiação, o Sol aquece o universo e o mantém na devida ordem. Ele também fornece luz para ajudar todas as entidades vivas a verem. Enquanto passa pelo norte, pelo sul ou pelo Equador, de acordo com a ordem da personalidade de Deus, afirma-se que ele move-se vagarosa, rápida ou moderadamente. De acordo com os movimentos através dos quais ele nasce, põe-se ou passa pelo Equador, e correspondentemente entra em contato com vários signos do zodíaco, a começar por Makara, Capricórnio, os dias e as noites são curtos, longos ou de igual duração. Quando o Sol passa por Mesha, Áries e Tula, Libra, a duração do dia e da noite é igual. Quando ele passa pelos 5 signos liderados por Vrishaba, Touro, a duração dos dias aumenta até Câncer, e depois gradualmente diminui meia hora por mês, até que o dia e a noite voltam a tornar-se iguais, em Libra. Quando o Sol passa pelos 5 signos que começam com Vrishtika, Escorpião, a duração dos dias diminui até Capricórnio e depois aumenta gradualmente mês após mês, até que o dia e a noite tornam-se iguais em Áries. Até o Sol viajar para o sul, os dias vão se tornando mais longos, e até ele viajar para o norte, as noites ficam mais longas. Shukadeva Goswami prosseguiu: Meu querido rei, como se afirmou antes, os eruditos dizem que o Sol viaja em torno da montanha Manasotara, num círculo cuja extensão é de 95 milhões e 100 mil yojanas, 1 bilhão 217 milhões e 280 mil quilômetros. Na montanha Manasotara, diretamente a leste da montanha Sumero, há um local conhecido como Devadani, de propriedade do rei Indra. Do mesmo modo, ao sul,
fica um lugar conhecido como Samyamani, propriedade de Yamaraja. A oeste há um lugar conhecido como Ninlochani, pertencente a Varuna, e ao norte fica um lugar chamado Vibhavari, pertencente ao deus da lua. O alvorecer, o meio-dia, o pôr do sol e a meia-noite ocorrem em todos esses lugares de acordo com tempos específicos, mantendo assim todas as entidades vivas em seus vários deveres ocupacionais e também determinando o momento em que elas devem cessar tais deveres. As entidades vivas que residem na montanha Sumero sempre estão quentes, como acontece ao meio-dia, porque para elas o sol sempre está a pino. Embora o sol mova-se no sentido anti-horário, de frente para as constelações e com a montanha Sumero à sua esquerda, ele também move-se no sentido horário e parece ter a montanha à sua direita, porque é influenciado pelo vento Dakshinarvarta. As pessoas que vivem nas regiões localizadas em pontos diametralmente opostos ao local onde se detecta o nascer do sol, verão o sol se pondo. E se traçasse uma linha reta de um ponto onde o sol está ao meio-dia, as pessoas nas regiões situadas no lado oposto da linha estariam em plena meia-noite. Igualmente, se as pessoas que residem onde o sol se põe fossem visitar regiões localizadas diametralmente opostas, não veriam o sol nas mesmas condições. Ao viajar de Devadani, a residência de Indra, até Samyamani, a residência de Jamaraja, o Sol percorre 23.775.000 yojanas, 304.320.000 quilômetros, em 15 gatikas, 6 horas. Da residência de Jamaraja, o Sol viaja até Ninlochani, a residência de Varuna, de onde vai até Vibhavari, a residência do deus da lua, e daí segue rumo à residência de Indra. De modo semelhante, a lua, juntamente com outras estrelas e planetas, torna-se visível na esfera celestial e depois se põe e volta a tornar-se invisível. Assim, a quadriga do deus do sol, o qual é Traimaya, ou adorado com as palavras Om Bhurbuva Swaha, viaja pelas 4 residências acima mencionadas à velocidade de 3.400.800 yojanas, 43.530.240 quilômetros, em um muhurta. A quadriga do deus do sol tem apenas uma roda, conhecida como Samvatsara. Calcula-se que os 12 meses são seus 12 raios. As 6 estações são as seções de seu aro. E os 3 períodos de Chaturmasya são o seu cubo tripartido. Uma extremidade do eixo que suporta a roda repousa no topo do Monte Sumero, e a outra repousa na montanha Manasotara. Afixada à extremidade externa do eixo,
a roda gira continuamente sobre a montanha Manasotara, como a roda de uma prensa com que se extrai óleo de sementes. Como numa prensa para extração de óleo de sementes, este primeiro eixo está acoplado ao segundo eixo, que mede 1/4 em tamanho, 3.937.500 iojanas, ou 50.400.000 quilômetros. A extremidade superior deste segundo eixo está fixada em Dhruva-loka por uma corda de vento. Meu querido rei, calcula-se que o carro da quadriga do Deus do Sol tem 3.600.000 iojanas, 46.080.000 quilômetros de comprimento, e que sua largura, medindo 1/4 do comprimento, é de 900.000 iojanas, 11.520.000 quilômetros. Os cavalos da quadriga, cujos nomes lhe são emprestados do Gayatri e de outras métricas védicas, usam arreios que Arunadeva coloca-lhes e então atrela-os a uma canga cuja largura também é de 900.000 iojanas. Essa quadriga continuamente carrega o Deus do Sol. Embora fique sentado na frente do Deus do Sol e ocupe-se em dirigir a quadriga e controlar os cavalos, Arunadeva olha para trás em direção ao Deus do Sol. Existem 60.000 santos chamados Valikilhas, cada um deles do tamanho de um polegar, que se situam diante do Deus do Sol e lhe oferecem eloquentes orações de glorificação. Do mesmo modo, outros 14 santos, os Gandharvas, as Apsaras, as Nagas, os Yakshas, os Rakshasas e semideuses, que se dividem aos pares, assumem diferentes nomes todos os meses e continuamente executam diferentes cerimônias ritualísticas para adorar o Senhor Supremo como o poderosíssimo semideus Suryadeva, que tem muitos outros nomes. Meu querido rei, em sua órbita através de Bhuman Mandala, o Deus do Sol percorre uma distância de 95.100.000 iojanas, 1.217.280.000 quilômetros, a velocidade de 2.000 iojanas e 2 kroshas, 25.606 quilômetros, a cada instante. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 5º canto, 21º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Os Movimentos do Sol.